Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs de segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br e pelos canais 6 da Cabonet e 3 da NET. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças que aconteceram recentemente para os trabalhadores, para a aposentadoria, abono salarial e, para isso, a presença da advogada do sindicato, doutora Maria de Fátima da Silva dos Santos. Olá, doutora Maria de Fátima, tudo bem? Tudo bem, Jefferson, bom dia. Muito obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui trazendo a informação. Obrigada, senhora, por mais uma vez estar presente. Doutora Maria de Fátima, que esteve há bem pouco tempo aqui e já mudou tudo, né, doutora Maria de Fátima? Tivemos algumas mudanças, bastante drásticas e que a gente vai estar aí no decorrer do programa passando algumas coisas para informação dos trabalhadores. Ok. Nos acompanha aqui também o Edson Bertoldo, diretor do nosso sindicato, que veio aqui acompanhado aqui nos bastidores do nosso sempre presente diretor de comunicação, o Arruda. Olá, Edson, tudo bem? Olá, Jefferson. Olá, trabalhador, trabalhadora. Estamos de volta no ano de 2015 com o programa TV Secor. Aqui com a supervisão do nosso diretor Arruda, começamos então mais um programa TV Secor, o último com esse cenário, né? A partir do próximo aí, nós já teremos surpresas para o comerciário, para a comerciária, para os trabalhadores que nos assistem, mudanças aí no programa TV Secor. Mas antes da gente entrar no assunto das mudanças, vamos mostrar um pouquinho algumas imagens da participação do sindicato no último dia 28, na quarta-feira da semana passada, do dia de lutas lá em São Paulo, lá na Paulista, com outros sindicatos protestando contra as mudanças. Aí nossos telespectadores já estão vendo na tela a participação do Secor nesse momento importante, dos sindicatos marcando posição e afirmando a sua disposição de ir à luta contra mudanças nos direitos dos trabalhadores. Foi isso, Edson? Foi um protesto para assegurar direitos dos trabalhadores? Realmente, o trabalhador e a trabalhadora que nos assiste nesse momento, foi uma chamada das centrais sindicais, né? E a nossa confederação, a Contrax, se mobilizou junto com os sindicatos comerciários para poder dar um recado ao governo federal que direito não se reduz, se amplia. Então, na iminência de alguns direitos serem podados, nós, dos sindicatos comerciários, junto com outros sindicatos daqui da região, saímos aqui da estação, fizemos um ato aqui na estação de Osasco, no dia 28 pela manhã, onde alguns trabalhadores presenciaram e pegamos o trem e se dirigimos à Paulista, lá no vão livre do MASP, e fizemos o ato, né? Um ato bem simbólico para marcar a presença, já que a presença de Dilma, dia 3, vai estar recebendo os presidentes das centrais sindicais para poder discutir a não redução dos direitos trabalhistas, sim ampliar. Pois é. O que está em discussão nesse momento são duas medidas provisórias, a 664 e a 665. E é um pouquinho sobre elas, mais sobre a questão aí previdenciária, né, doutora Maria de Fátima? Porque a doutora Maria de Fátima veio aqui conversar conosco, com os telespectadores, aí, com quem está nos assistindo, quem está acessando pelo site do Secor, pelo site da TV, que pode inclusive mandar sua pergunta, mandar sua questão aqui para o nosso programa, tanto através do site da TV Osasco, tvosasco.com.br, quanto também a partir da página do Secor no Facebook, facebook.com/secorcut. Mas, doutora Maria de Fátima, quais são as principais mudanças com essas medidas provisórias do governo? Pois não. A medida 664, trazida no dia 30/12 de 2014, ela traz mudanças no tocante a direitos previdenciários, né? Sendo eles a pensão por morte, que se altera, o auxílio-doença, né? E também o auxílio-reclusão, né? Também traz algumas mudanças, e a aposentadoria por invalidez, né? Essas são as 4 principais mudanças que ocorrem nessa medida. A 665, ela vai falar sobre os direitos trabalhistas, né? E aí ela mexe no seguro-desemprego, né, elevando aí de 6 meses para 18 meses, e fala também sobre o abono salarial que todos faziam jus. Né? O abono salarial, para a gente explicar para o trabalhador, anualmente é divulgado um PIS-PASEP, né?
É aquele recurso que o trabalhador tem direito quando ele trabalhou no ano e ganhou até, não pode ter ganhado mais do que 2 salários mínimos, né? E ele fazia justiça a esse abono tendo trabalhado apenas 30 dias no ano, não é isso? Exatamente. E agora passa, então, a ter direito desde que ele tenha trabalhado 6 meses, pelo menos, durante um ano, não mais com 30 dias. Ok. É isso mesmo. Bom, e no tocante às mudanças previdenciárias, né? Falando um pouco aí sobre a principal delas, que é a que mexe bastante, né, no bolso do trabalhador, não podendo deixar de avaliar que isso significa um retrocesso social, né? E bacana, os sindicatos, as centrais, inclusive o próprio Secor, né, está travando aí essa luta para tentar derrubar, até porque ela ainda trata-se de uma medida provisória e não de uma lei concretamente dita, né? Ela tem que passar ainda pela aprovação. E esperamos que a nossa presidenta, né, pessoa inteligente e né, de um partido que luta pelos direitos do trabalhador, não compactue, né, e não deixe que isso vá à frente. Seja né? sensível a esse pedido das centrais, dos sindicatos aí, para rever essa posição, né? Inclusive nós, advogados previdencialistas, também entramos com um pedido, né, de ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, através do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que esteve presente conosco num congresso previdencialista que aconteceu há 2 sábados atrás, e ele já levou, então, o encaminhamento de entrar com essa ação, porque realmente não conseguimos entender que isso seja bom para o trabalhador. Okay. Aposentadoria vamos falar então da aposentadoria por invalidez, que até há cerca de uns 3 meses atrás, quando eu estive aqui, eu falava que ela não, até porque era da forma que a lei colocava, né, a lei 8213, que é a lei dos benefícios, que ela não era uma aposentadoria definitiva. E ela passou a ser uma aposentadoria, ela passa a ser, né, uma aposentadoria definitiva a partir dos 60 anos. Ou seja, a pessoa está aposentada ou está em gozo de algum benefício, no caso o auxílio-doença, a partir do momento que ela complete 60 anos, ela não precisaria mais estar voltando ao INSS para fazer aquela perícia, né? para fazer a perícia periódica ou manter o benefício no caso, né? Então essa é uma das mudanças. Em relação ao auxílio reclusão, que também já iniciou, né, a partir da edição da medida provisória, que, por exemplo, se ele cometeu o crime doloso, né, contra a vida, o beneficiário não passaria a ter direito mais à pensão por morte, né? E aí, ainda falando, o auxílio reclusão. E aí, falando sobre a pensão por morte, as mudanças se dão pelo seguinte: antes não existia a carência, né? E não existia, e assim, a pensão por morte, ela era 100%, né? Hoje, o que acontece? Além dela ter teto, né, ela passou a ser de 100%, 50% apenas do valor do benefício que o Decujus vinha recebendo, né? Então, a família vai entrar e aquele 100% do benefício que ela teria direito, não mais terá. E os dependentes terão, cada um deles, 10% sobre os 50% que já seria metade do valor do benefício. Então, se, por exemplo, uma família que tem 3 filhos e mais a esposa, o que vai acontecer? Vão pegar 50% do benefício e aí para cada filho mais 10%, uma cota, né? Que aumenta aí no valor do benefício, chegando aos 100% do valor do benefício, e por isso limita-se até... Se tiver 5 filhos. Se tiver, isso, limita-se até 5 filhos. Se tiver 7 filhos, por exemplo, os 7 vão receber. Só que a parcela, ela vai ser dividida, né, até o limite de 100%. Não poderá ter mais do que isso, né? Um outro detalhe que ocorre também na pensão por morte é que esses 10%, por exemplo, do filho, assim que ele atingir a maioridade, ela não volta mais para a mãe, no caso, né? Porque geralmente, quando o filho passa de maior, a parte dele vinha para o bolso da mãe. Agora não vem mais. Ela acaba com ele. Isso é uma dúvida aqui. Será que isso atinge, de alguma forma, essas aposentadorias vitalícias de filhos de militares que
ficam recebendo enquanto não casavam. Tinha essa coisa, né, enquanto não casava. Eu conheço pessoas que não casaram, né, para a filha mulher, né, para continuar recebendo de forma vitalícia a aposentadoria do pai. Então, Jefferson, o entendimento nosso é exatamente esse. Por que não mexer nesse tipo de aposentadoria? Né? Por que tem que mexer com o trabalhador, que já é a classe mais, né, assim, explorada, né, e sempre, né, sempre se ataca quem? Sempre se ataca o trabalhador, né? Então, esse tipo de aposentadoria não vão ser, porque elas não são vindas do INSS, né? Elas tem nada a ver com a legislação não tem nada a ver com a legislação previdenciária. Então, quer dizer, vamos começar a tocar onde realmente precisa ser tocado, né? Então, essa é o dissabor, né, que fica em relação à questão, porque é sempre o trabalhador que é o menos favorecido e o mais prejudicado, porque se tiver que mexer em alguma coisa, não se mexe em outra coisa que não seja relacionada ao trabalhador, né? Agora, só mencionando aqui, a doutora falou na carência da pensão por morte, só para deixar claro para o trabalhador, são 24 meses, né? Essa carência é bastante grande, 24 meses. Né, antes não tinha essa carência, a pessoa contribuiu um mês, ela já teria o direito a pedir a pensão, o familiar, né, já teria direito de pedir a pensão, agora não. Agora são 24 meses e mais, para a esposa, né, o casado ou a união estável, também tem que ter um tempo de relacionamento de 24 meses. Ou seja, se a pessoa tiver casada há um ano e meio, 10 meses, 1 ano e 11 meses, e o marido ou a esposa vier a falecer, não tem direito à pensão. Né? Então tem que ter 24 meses, não só de contribuição, como também de união estável ou de casamento. Né? Então é outro absurdo, né? Outra aberração, porque como é que você brinca com uma situação em que você não prevê? Como é que você sabe que você vai morrer daqui a 24 meses? Né? Então, assim, é um despropósito, né? É uma situação assim, bastante séria, bastante grave, e que, né, todo o apoio aí às centrais e enfim, aos sindicatos, a todos os movimentos que estão sendo feitos para tentar derrubar, né? Porque realmente é gritante. E mais um detalhe na pensão por morte é que, por exemplo, antes ela era vitalícia e não previa a idade, agora ela prevê. Né? Então, por exemplo, a jovem viúva, né? Se ela tiver 21 anos, e aí até um determinado período, que vai acrescer de 3 em 3, né? Então ela vai receber só por 3 anos essa pensão. Ela não receberia mais até o resto da vida dela, por exemplo, como era, né? Aí depois ela passou de 21 para 30 e poucos anos, ela vai receber por 6 anos. Aí se ela tiver até 40 e poucos anos, ela vai receber por 9 anos. E aí vai crescendo, 3, 6, 9, 12 e 15. Quando ela tiver 44 anos, se ela ficar viúva com 44 anos, aí sim, ela passa a ter a aposentadoria vitalícia. Mas até os 43, ela vai respeitar essa regrinha, né, dependendo da idade que ela tem, vai ser o tanto de anos que ela vai receber. De 3 a 15 anos, até os 43, e a partir dos 44, aí sim passaria a ser vitalícia. Ok. Bom, a gente vai falar também sobre um outro aspecto que teve uma mudança importante, que é o auxílio doença, né? Isso. Mas nós vamos deixar para falar no próximo bloco, depois do nosso intervalo, que é um assunto bastante extenso. Você continua ligado no TV Secor. De volta com o programa TV Secor, hoje conversando com a doutora Maria de Fátima, advogada do Secor, para as questões previdenciárias. E ela está explicando para a gente aqui as mudanças na legislação, aí, com as medidas provisórias 664, 665, para os direitos dos trabalhadores. E nós terminamos o primeiro bloco prometendo falar de outra mudança importante, que foi o auxílio-doença. Doutora Maria de Fátima, o que mudou para o trabalhador requerer o auxílio-doença? Em relação ao auxílio-doença, o que acontece? Até a edição da medida, né, o trabalhador se acidentava ou ficava doente, ele poderia requerer, junto ao INSS, a partir do 16º dia, um benefício previdenciário. Com a edição da medida provisória, isso passa a se elevar, né, ele podendo fazer, né, jus ou pedido ao seu benefício a partir do 30º dia.
ou a partir do 31º, né, até 30 dias, a empresa é que bancaria aí o salário dele do mês, sendo que antes era só os 15 primeiros dias, a partir do 16º era o INSS quem bancava, né? Agora não, agora tem esse prazo aí de 30 dias. E uma outra mudança é que antes eles se utilizavam dos 80% do valor do salário dele, e hoje vai ter que se somar, fazer uma média salarial, né, dentro dos 12 meses, uma aritmética simples. E se caso ele não tiver 12 meses na empresa, vai apenas se utilizar os meses que ele tiver, né? Então passa a ter aí um teto, né, de certa forma, e também trazendo aí algum prejuízo, né? Só estaria isento dessa situação o beneficiário que já sofreu um acidente anteriormente, né, a situação da medida, ou que já vinha em gozo de algum benefício. Do contrário, entraria aí também nas novas regras e teria que estar esperando aí 30 dias, né, ainda que doente, ainda que enfermo, para poder conseguir realmente garantir o benefício. E a grande dificuldade disso também é a incerteza, né, doutora Maria de Fátima? Porque já era complicado procurar o INSS e fazer uma perícia, e muitas vezes o perito não concordava com o médico do trabalhador, né, com o diagnóstico e mandava de volta para a empresa. Mas com 30 dias, com 15 dias, o prejuízo acabava sendo menor. Agora, com 30 dias, ele pode ficar um mês sem salário, por exemplo, se a empresa resolver que não vai pagar, né? Porque como acaba ficando todo na responsabilidade dela, né? Pode acontecer isso sim. E aí é importante estar colocando também a questão por exemplo, do auxílio, ele, como é que fala? Faltou a palavra aqui agora. Ele... Só quer dizer, o tempo, prazo dele? Acabou dando um... Porque assim, acho que a grande alteração aí, dos 15 dias para 30 dias, ela é importante, ela pega no bolso do empresário, né? Não necessariamente do trabalhador, né, Edson? Por isso que é importante, trabalhador e trabalhadora, essas questões que a gente está tratando aqui com a doutora Maria de Fátima, sobre a questão de tirada de direitos, né? Você vê, o cara não pode morrer mais naquele período, o cara tem que ter data para morrer, senão ele não vai receber. A mesma coisa do auxílio-doença. Estamos cansados de receber trabalhadores e trabalhadoras do nosso sindicato, né, com problema previdenciário na qual a gente sempre encaminha para a doutora Fátima, que ela sempre dá um encaminhamento. E é importante, nesse momento, você que votou nos deputados, que os deputados é que vão direcionar, a presidenta Dilma que está lá, que vai receber as centrais sindicais dia 3, né, que pressione seu deputado. Nós recebemos no ano passado aqui o Vicentinho. Eu já acionei o Vicentinho por mensagem de celular, já liguei para ele. O Arlindo Quinalha não veio no programa, mas foi no sindicato, é outro que perdeu ontem a presidência da Câmara Federal, né, para o MDB. Mas os deputados que você votou, você é obrigado a procurar, nem que seja por e-mail, site da Câmara, e pressionar. Porque você vê, para tirar os direitos dos trabalhadores é simples, é uma canetada só. Agora, para manter, meu amigo, e ampliar essa dificuldade. Por isso que nós estamos aqui, os sindicatos, os comerciários, dos trabalhadores de Osasco e região, na luta para não tirar esses direitos. É com você, Jefferson. Pois é, você mencionou uma coisa importante, foi ontem a eleição essa semana a eleição da presidência da Câmara, né? Com o Eduardo Cunha ficando foi eleito. E aí uma avaliação dos analistas é que isso vai representar algumas dores de cabeça para o governo para tomar as medidas que desejar, que necessitar. Isso vai necessitar de uma negociação muito maior para convencer o Congresso, né, dessas mudanças. Exatamente, né? Ontem nós percebemos que no Senado, né, o Renan Calheiros foi eleito conforme o governo mostrou suas intenções, e o candidato do governo na Câmara é o Arlindo Quinalha, nosso companheiro que veio aqui em Osasco, corriqueiramente aqui do PT de São Paulo. E o Arlindo Quinalha não teve sucesso na eleição da Câmara. Então isso representa o quê? Que o Poder Executivo, a presidenta Dilma, não tem o controle da Câmara, pode ter a maioria, mas a gente pode ser pego de surpresa. Então, na questão de direitos, que me preocupa dos direitos dos trabalhadores é o quê? Que qualquer calada da madrugada entre alguma coisa de tirar os direitos, e o Poder Executivo não tem o poder de dar o veto
Falaram, não aceito, e passa. E se passar, a gente está arrebentado. Vamos citar o ano passado a PL lá do Sandro Mabel, da terceirização, que o Sandro Mabel não foi eleito, né? Menos mal, o trabalhador abriu os olhos. E outros deputados que jogaram com o trabalhador, e tanta gente bater no ferro frio, os trabalhadores não votaram. Então, ontem aconteceu essa eleição, as duas casas estão na mão do PMDB, e aí agora a gente vai ver como o Poder Executivo, a presidenta Dilma, vai se comportar diante do seu parlamento, né? Tanto no Senado como na Câmara Federal. Agora, doutora Maria de Fátima, a gente falou pouco aqui de uma das mudanças, eu sei que não é especialidade da doutora, mas acho que é importante a gente frisar a mudança do seguro-desemprego, né? No seguro-desemprego, então, a doutora até mencionou, antes eram necessários aí 6 meses, né, para o trabalhador ter acesso ao seguro-desemprego. Agora não é tão simples assim, né? Exatamente. Ele precisa ter lá, deixa eu ver aqui, um período de pelo menos 18 meses, né, para ter o primeiro acesso ao seguro-desemprego. No segundo acesso, segunda vez, não precisa ser 18 meses, mas ele precisa ter trabalhado pelo menos 12 meses nos últimos 16, né? E só então aí, a partir da terceira vez que ele vai para fazer uso do seguro-desemprego, é que então ele só precisa ter trabalhado 6 meses nos meses anteriores. Isso tem um efeito bastante importante numa categoria como, né, a nossa dos comerciários, o comerciário, que tem uma rotatividade muito grande, né, doutora? Com certeza, a rotatividade do comerciário em relação a essa medida vai trazer bastante prejuízo aos trabalhadores, né? E assim, para dizer que teria alguma vantagem em relação a isso, ela é única, que daí como ela é um benefício previdenciário também, acaba encostando um pouquinho, né? Que é o período do seguro-desemprego que não era contado para efeito de aposentadoria, ele passa a ser. Então, assim, a única vantagem, mas para aqueles que conseguirem alcançar, né, que provavelmente não venha a ser o caso dos comerciários, por conta dessa rotatividade, é que esse período que ele recebe de 5 meses no máximo, né, seria no mínimo 3, no máximo 5 meses, esses 5 meses passaria a ser incluso, né, no tempo dele de contribuição. Então, assim, ficaria, tipo assim, querendo tapar o sol com a peneira, né, 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, eu tiro, mas eu dou aí alguma coisinha que vai garantir que anteriormente, né, no caso, não se utilizava-se desse período. Tanto por ele ser um benefício previdenciário, a pessoa, inclusive, não poderia entrar com outro benefício se ela estivesse recebendo o seguro-desemprego. Né? A gente até entende que, acho que havia uma intenção de corrigir uma distorção, porque tinha alguns abusos, né, Edson? De pessoas que pediam seguro-desemprego ou trabalhavam aí, viviam de trabalhos de 6 meses só para pedir o seguro-desemprego e ficar um tempo. Agora, não pode, com isso, penalizar o trabalhador que está realmente em busca da colocação no mercado, que tem maiores dificuldades, sobretudo os jovens, né, Edson? Que vai atingir de encher os jovens. A doutora foi feliz que a nossa categoria é que atinge em cheio. Nós temos um turnover muito alto. O que é o turnover? É rotatividade. Então, o que acontece? Nós, comerciários, somos os principais prejudicados. E você, hoje o governo, pelo menos na parte de arrecadação, tem ferramentas que elas cruzam CPF com muitas... E pega o cara no posto de renda. Agora, por que não criar uma ferramenta simples para medir quem é o cara que vive de seguro-desemprego? Toda hora ele está pedindo. Pô, é fácil identificar essas pessoas. Agora, você não pode prejudicar uma grande maioria por causa de uma pequena minoria. Pois agora, qual que você avalia, Edson, que vai ser aí o trâmite dos sindicatos, do nosso sindicato, das centrais, nesse embate aí para assegurar direitos? É pressão sobre os deputados? São mais manifestações aqui em São Paulo, em Brasília, para tentar sensibilizar a presidente Dilma? Os próximos passos reunião dia 13 com a presidenta Dilma, 3 de fevereiro, centrais sindicais. Então vamos para a hierarquia. Nós, da base, que eu mencionei agora, vamos procurar os deputados e vamos encaminhando, vamos mandando e-mail, vamos ligando, vamos pressionando, nós da base. E as decisões que saírem das centrais sindicais vai ser repassada para a confederação, a nossa Contrax, e a Contrax vai repassar para os seus sindicatos. E aí, da reunião do dia 3, a gente vai poder decidir o que vai ser feito. A presidenta Dilma vai aceitar nós lá, se reunir com as centrais e vai falar, todo ok, derruba tudo.
e a gente fica tranquilo para poder discutir num momento mais oportuno. Se ela endurecer, aí a central vem com reporta as confederações e as confederações reportam aos sindicatos e a gente vai tomar a decisão. Aí eu não sei se é manifestação, eu não sei se é diálogo, aí vai ser tudo reportado pela nossa Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT. Agora, o que às vezes parece haver, né, a doutora Maria de Fátima, isso em toda a história da Previdência Pública é uma pressão governamental, independente de quem está, para tentar fazer uma migração para a Previdência Privada, parece que é isso, não é? Assim, eu acho que dessa vez fica bastante claro, né? Quando nós tivemos a questão do fator previdenciário, já se levou um pouco para esse lado, né, de achar que, de repente, não valeria mais a pena continuar com a previdência do INSS, né, e vamos aí partir para as previdências privadas e evitar um problema futuro, o que também não significa nenhuma segurança, porque pode ocorrer também a dificuldade e o problema, né, com a previdência privada. Só que dessa vez eu acho que a coisa vem, né, com esse engodo, com essa vontade de que realmente as coisas comecem a partir para esse lado, né? E haja visto que, por exemplo, na calada da noite vieram essas medidas provisórias. Não se assustem se ainda esse ano mais novidades não aparecerem, né? Como aquela história da aposentadoria do 90-100, que seria a mulher ter 60 anos de idade com 30 de contribuição, sem esses dois requisitos ela não aposentaria, por isso daria os 90, e os homens com 65, 35, que seria os 100. Já há uma pressão para ver essa mudança. Já há uma pressão para ver essa mudança, e isso poderá ocorrer na calada da noite, como foi a medida, as duas medidas, né, a 664 e a 665. Então, não nos espantemos se isso acontecer. E ficando claro que o objetivo passa a ser a necessidade aí de estarem se fazendo as previdências privadas, sim. A gente tem esse entendimento, inclusive naquele congresso que eu participei há 2 semanas atrás, uma das discussões era exatamente essa, que está caminhando para isso, né? De repente tirar do governo, e por isso que mais uma vez eu reforço, muito importante essa luta, né, porque a gente tem que garantir aquilo que é palpável a nós, não ter que se dirigir aí a uma situação que muitos trabalhadores não terão condição de fazer, né? E só para dar um toquezinho sobre a questão do auxílio-doença, é que assim, hoje, quem faz as perícias médicas são os peritos do INSS. Uma das mudanças que a medida traz, que é perigosa também, é que a critério do INSS poderá se abrir isso para convênios com as empresas. Aquele antigo prisma, né, onde se tinha um postinho do INSS dentro das empresas. Então, você imagine o perigo que isso poderá virar, porque imagina, estarem ali a mercê das empresas, né? A decisão de se ele estar ou não incapaz. Precisar de mais peritos no INSS, né? Não peritos conveniados nas não empresas. Simplesmente né? Soltar para convênios, mas assim, que seriam controlados por eles, mas que a gente sabe que é entre aspas isso. Complicado, né? Vamos esperar que... O patrão vai comandar o negócio. Vai comandar aí que não vai ter mais nada mesmo. Vamos esperar que a manifestação das centrais, dos sindicatos, consiga sensibilizar aí a presidente Dilma para rever algumas dessas decisões, desse pacote aí que foi associado à equipe econômica, né? Que foi chamado de pacote de maldades, né, Edson? Felizmente, né, o discurso da oposição agora está fazendo efeito, né? Espero que a presidenta Dilma reflita, né, sua equipe econômica, o pessoal do governo, que se a gente não voltar atrás, o discurso da oposição vai fazer jus. Bom, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, a produção está aqui apresentando aqui o pedido de encerramento. O papo está muito bom, esclarecedor, mas nós temos que ficar por aqui. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios de ser um associado do Secor. E a gente continua na próxima semana. Até lá!